O ser tende para a vida, para afirmar sua existência, para tudo que o potencializa. Nós somos impulsionados e direcionados a expressar nossa natureza e a buscar tudo o que fortalece a sensação de estarmos vivos. Na astrologia, é o Sol que vai representar esse princípio. Ele descreve nossa força vital, nossa energia, nossa vivacidade. O signo onde o Sol se encontra, a casa onde ele está posicionado no nosso mapa natal e os aspectos que ele recebe forma aos outros planetas é que vai indicar que qualidades, que áreas e que funções que, quando manifestadas, nos invadem e nos inundam de vivacidade e nos põe mais em contato com quem nós somos e com o que nós identificamos e, portanto, nos faz brilhar, assim como o Sol brilha no céu. As qualidades ou as atividades ligadas ao signo onde o Sol se encontra é algo que realizamos com imensa naturalidade, como algo que nasceu para ser aquilo ou fazer aquilo, simplesmente porque reflete e manifesta quem somos, sem erro. Não há erro nenhum em realizar a nossa natureza. Não é necessário nenhum esforço para exercer ou vestir os trajes com as cores do signo solar em que nascemos. É o nosso coração que pulsa ali e nos dá a sensação de estarmos vivos e não de que estamos apenas levando, tocando a vida e deixando-a escoar pelas nossas mãos, por nós, sem tomá-la para si. É o Sol também que nos dá a experiência de estarmos íntegros, integralizados, centrados, concentrados, ocupando o centro de nossa existência, de nossas vidas, e não a deriva, à mercê, ou à margem, ou um apêndice, ou um coadjuvante de nossa própria jornada. É impressionante a quantidade de energia que é gerada, que sobra, que é liberada quando estamos inteiros, concentrados, com o centro, junto com o centro. Nós não precisamos pensar para ser e nem ensaiar ou treinar. Nossa essência e o que for essencial em nós saberão nos conduzir por uma vida autêntica que nos representa e não que nega o que é essencial em nós, e saberá alertar quando nos perdemos de nós próprios. O núcleo de nossa identidade está ali, alimentado e preservado pelo Sol do nosso nascimento. Tudo com o qual nos identificamos só faz aumentar essa luz em nós. O Sol também vai indicar, apontar o que colocamos no centro de nossas vidas, para onde dirigimos a nossa atenção e o nosso foco de uma forma natural, porque é essencial para nós, é essencial para nós. Ser quem somos e nascemos para ser nos faz brilhar, e o contato com a nossa essência nos faz igualmente brilhar. O Sol, através de seu posicionamento no mapa natal, por signo, por casa e aspectando outros planetas, nos dá autoridade sobre nossa vida e força para nos empoderarmos para cumprir nossa existência. Ter um propósito, saber qual é ele, qual é esse propósito, também são atribuições do Sol. A vida é sempre mais plena com um propósito. Olha quantas coisas o Sol representa, o Sol realiza em nossas vidas. Olha quanta coisa precisaríamos saber mais e melhor sobre o Sol do nosso nascimento. Finalmente, o Sol é um fator de inteligência e produz clareza, lucidez, consciência e quase certeza em relação aos assuntos tocados por ele, pelo Sol do nosso nascimento. Quando tivermos uma dúvida qualquer sobre uma postura, um tema, devemos sempre perguntar a quem tem o Sol no signo que melhor lida com aquela questão. Por exemplo, fui rude? Pergunte a inteligência diplomática de um libriano. Como falo isso? Pergunte a inteligência verbal de um geminiano.
Como faço para caber nesse orçamento? Como faço para entregar isso ou fazer isso nesse prazo, dentro desse prazo e dentro desse orçamento? Pergunte a inteligência material dos capricornianos. Aquilo cintila diante de seus olhos, quase como uma certeza. Você também tem um sol num determinado signo e tem uma inteligência toda particular e especial para determinadas questões, temas e atividades. Então é de extrema importância conhecer, reconhecer, entrar em contato, fazer pulsar em nós, vivenciar, experienciar, tomar posse, se apropriar dos traços apontados pelo signo solar do nosso nascimento. O signo em que o Sol transitava, se encontrava no dia do seu nascimento, do nosso nascimento, é o chamado signo solar. Cada signo ocupa 30 graus do zodíaco e o Sol percorre essa faixa do zodíaco, ou por signo, em torno de mais ou menos um mês. Vamos agora aplicar, exemplificar todos esses atributos e funções do Sol que acabamos de escrever para vocês acima, para entendermos como isso se manifesta, dependendo do signo em que o Sol se encontra no dia do nascimento. Como se manifesta para cada um de nós em nossas vidas. As crianças manifestam com muita facilidade as qualidades do signo solar. E desde muito cedo, às vezes até bebês, a gente reconhece essas qualidades nelas. Isso por quê? Porque elas estão manifestando espontaneamente sua essência, sua natureza. Vamos agora passar a descrever o Sol nos signos. Através dessas qualidades, das características dos signos, cada um de nós vai conseguir identificar todos esses atributos que nós mencionamos em relação ao Sol. O atributo da inteligência, do foco, da atenção, de ser quem se é, de respeitar a sua essência, a sua natureza, de se fortalecer como vivacidade, vitalidade, vida, de expressar quem se é sem se negar, de buscar concentração, de buscar um centro, de buscar ser inteiro. Tudo isso estará manifesto nas qualidades apontadas, representadas pelos signos onde o Sol se encontra. Vamos agrupar agora os signos por elementos, montar um conjunto aqui dos signos, começando a descrever os signos pelo elemento fogo, os signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário. O elemento fogo corresponde a um estado quente e seco. A qualidade quente expande, alarga, exterioriza. A qualidade ou estado seco separa as partes, os componentes, proporcionando independência e autonomia. Só isso já era suficiente para eu descrever, para eu apontar as qualidades essenciais dessas personalidades próprias do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Essa questão do quente, que expande, e do seco, que separa. Atividades, comportamentos, pensamentos, sentimentos, sensações, ações, ambiente, relacionamentos e companhias que criem um cenário propício ou que contenham em sua fórmula essas substâncias que eu vou mencionar abaixo estão completamente de acordo com os atributos desses signos de fogo. Vamos aos ingredientes da fórmula perfeita para os signos do elemento fogo. Lembrando, Áries, Leão e Sagitário. Independência, liberdade, espaço, autonomia, protagonismo, aventura, estar no comando, iniciativa, desbravamento de horizontes, atividade, movimento, calor, luz, vivacidade, entusiasmo, cores vibrantes na vida, uma vida com cor, confiança, liderança, ousadia, coragem, pioneirismo, redução de limites, por favor, menos limites, enxergar um potencial para ser explorado, olhar para frente, ter perspectiva. Esses são os verdadeiros geradores e usinas de vida para essas pessoas.
a fagulha ou a faísca que acende o que eles chamam de vida e o que inspira e desperta e faz o download de um propósito que já está lá pronto, programado para ganhar existência. Vamos agora descrever o que acontece quando o Sol está posicionado nos signos do elemento Terra. Vamos agrupar aqui os 3 signos de Terra nas mesmas qualidades. Então, os signos de Touro, Virgem e Capricórnio, que pertencem ao elemento Terra, exercerão as mesmas influências sobre a manifestação do Sol, com todos os seus atributos que nós já descrevemos, né? De consciência, de força de vida, de afirmar a vida, de afirmar a existência, de se sentir vivo, de focar a atenção numa determinada direção, de ter uma inteligência particular, especial para uma determinada área de atividade ou área de conduta, ou questões, né? Inteligência para determinadas questões. Tudo que a gente já falou do Sol, a gente vai aplicar agora o que é que acontece quando ele está nos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. A Terra é composta do estado frio e seco. É uma composição frio mais seco. O frio contrai, reduz, encolhe, interioriza. O seco separa as partes, desconecta, o que favorece a autossuficiência e o funcionar de uma forma separada, e não junta, grudada, agregada, funciona à parte. Só essas qualidades já bastariam para descrever essas personalidades. Agora nós vamos descrever uma série de atributos, de condições, de situações que quando elas se manifestam, elas se apresentam ou elas simplesmente são estimuladas ou é permitido que esse indivíduo expresse essas qualidades, vivencie essas qualidades, automaticamente todos esses atributos do Sol, vamos dizer assim, fazem um download e se apresentam na vida do indivíduo. Quais são elas? Estabilidade, segurança, previsibilidade, regularidade, limite, borda, contorno, realização, construção, produção, objetivos realistas, o durável, o menos transitório possível, o permanente, sempre que possível, o compacto, o condensado, o conciso, o menos esparramado possível. O elemento Terra, os signos do elemento Terra, eles atuam muito dentro desse conceito, desse sentimento econômico, de não desperdiçar recursos de uma maneira geral. O contato com a realidade, o mundo concreto, a forma, o palpável, o prático, o que funciona, o feito, o produto, o que podemos ver com nossos olhos, tocar com as nossas mãos e sentir o chão, o pé no chão, o mundo das coisas e da natureza e tudo que vem da natureza, o bem-estar para o corpo e tudo que aguça os sentidos, as sensações e a inteligência do fazer. Tudo que aguçar, promover a inteligência do fazer. Investimento na construção do que vai ficar e não perder tempo e nem investir no passageiro. Esses são os ingredientes da fórmula perfeita que acende a fagulha e a faísca do que eles chamam de vida, de estar vivo e que imediatamente desperta e inspira um propósito. Vamos agora tratar do elemento ar. O que acontece quando o Sol se posiciona no signo do elemento ar, que vem a ser os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Quais são as qualidades, as situações, as condições para que o Sol se manifeste, tenha todos os seus atributos despertados para exercer a sua força vital sobre os nascidos nos signos do elemento ar? O elemento ar é composto pelo estado, pela natureza,
quente e úmido. O quente é responsável pela condição de crescer, alargar, expandir, inchar. Todos nós sabemos que no calor a gente incha, né? Então esse movimento do crescer, do exteriorizar. E a condição úmido, o estado úmido, ele é responsável pela interação, ele liga, ele une, ele junta as partes, ele agrega, ele não atua separadamente, ele atua em conjunto, ele se junta. Só isso já seria suficiente para descrever essas personalidades do elemento ar, dos signos de ar. Nós agora vamos relacionar quais seriam as condições, as qualidades indispensáveis que formariam os ingredientes da fórmula perfeita para o Sol fazer o download de todos os seus atributos, manifestar tudo aquilo que ele representa para essas pessoas que têm o Sol posicionado nos signos de ar. Vamos a esta fórmula: pensamento, aprendizado, comunicação, interação, relacionamento, troca de ideias, entendimento, informação, diálogo, o que promova o aprendizado, movimento, arejamento, espaço, socialização, curiosidade, objetividade, imparcialidade, isenção, ficar de fora, ver de fora, não se misturar, não tocar, não levar as coisas subjetivamente, pela paixão, pela emoção, pelo instinto, pelo impulso. É tudo pela mente, pela cabeça, pelo cerebral, pelo intelecto. Distanciamento para ganhar foco, contato, diversidade, variedade, estímulo e alimento para a mente, expressão das ideias, guiar-se por elas e, de novo, como eu falei, não por sentimentos ou pelas paixões, porque eles geram parcialidade, que não é uma qualidade que faria baixar o download dos atributos do Sol. As palavras, o verbo, o texto, a leitura, tudo que promove, permite a inteligência do pensamento. Esta é a fórmula, o gerador, a usina da vida, a faísca, a fagulha que desperta a vida e faz com que essas personalidades se sintam vivas e que desperte e estimule, inspire o propósito. Vamos agora para o Sol posicionado nos signos de água, do elemento água, que vem a ser os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. O elemento água é composto pelo estado frio e úmido. O frio, como a gente já tinha visto no outro pedaço da aula, ele introverte, interioriza, contrai, reduz, encolhe, diminui. A gente sabe como a gente faz quando a gente está com frio, né? Toda a gente se retrai. E o elemento úmido, ele junta, ele une, ele agrega, ele liga as partes. Só isso já seria suficiente para a gente sacar, perceber como é que funcionam essas personalidades do signo de água. Mas agora a gente vai descrever com mais detalhes algumas qualidades, algumas condições, a atmosfera, o cenário que despertaria, vamos dizer assim, a situação, a condição em que o Sol se manifestaria. O Sol seria convocado a manifestar os seus atributos. Sem essas qualidades, sem essas condições, sem essa atmosfera, dificilmente as pessoas do signo de água teriam acesso à potência
potência que o Sol promete quando a gente o convida a se manifestar através das qualidades do signo onde ele se encontra no nosso nascimento. Isso é uma coisa muito preciosa para a gente levar em conta. Então vamos lá, quais seriam essas qualidades, essas condições, essas pré-condições para o Sol se manifestar nos signos de água. Afeto, vínculo, aconchego, intimidade, emoção, pertencimento, sensibilidade, aconchego, profundidade, mergulho, alma, sentimentos, proximidade, envolvimento, entrega, sintonia, empatia, inteligência emocional, permeabilidade, inteligência emocional, inteligência sobre as emoções, inteligência para as emoções. Essa é a história do signo de água. Cuidado, a ética, exercer a ética do cuidado. Entrar na mesma frequência do ambiente, do outro, do que está à volta. Deixar-se tocar, permear, afetar pelas emoções, pelo que cala na alma e se deixar conduzir por isso. Não terá erro. Esses são os ingredientes da fórmula perfeita para gerar a faísca, o combustível, a centelha que desperta a vida para as pessoas nascidas nos signos de água e que imediatamente, instantaneamente, desperta, estimula e inspira um propósito.